Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a pergunta é, já vou começando assim, você sabia que existe água na atmosfera? Não ou sim? Se sabia ou não, vamos ver o nosso conteúdo? Eu sou a professora Veridiana Torres e estou aqui para a gente falar sobre a água na atmosfera. Gente, na troposfera, que vocês lembram das camadas da atmosfera? Então, na troposfera, a água ocorre sob o estado de quê, pessoal? Quem saberia responder? Acertou quem disse vapor. É isso mesmo. Mas também sobre o estado líquido, formando o que, gente? As nuvens. Vocês viram esse conteúdo no 5º ano, eu acredito que ainda está na mente de vocês. As nuvens, pessoal, são constituídas de numerosas gotículas líquidas, derivadas da condensação de vapores de água na troposfera fria. Então, a quantidade de vapor de água na atmosfera determina o nível de umidade do ar. Deu para compreender? Então, assim, quando essa quantidade é muito pequena, o ar está seco. Quando é muito alta, o ar está úmido. Então, olha só. O vapor se forma quando a água passa pelo estado líquido para o quê? Estado gasoso. Isso vocês lembram, né? Então, o que é favorecido pelo aumento da temperatura? Na natureza, os dois processos, líquido e gasoso, ocorre a mudança de estado da água, do líquido para o gasoso. São o quê? Que processo é esse? Acertou quem disse transpiração e o que, gente? Evaporação. Anota aí no caderno de vocês. É isso mesmo. E quem saberia dizer o que é transpiração? Gente, a transpiração é a perda de vapor de água por seres vivos. É por isso que quando a gente corre, ó, transpira, né? Fica molhadinho. Então, as plantas também liberam esse vapor de água, principalmente por suas folhas. Muitos animais eliminam água pelo suor, que normalmente evapora ao entrar em contato com o ar. Olha só, e evaporação, professora? Olha só, gente. Evaporação corresponde o que? A liberação do vapor da água da superfície, de rios, lagos, oceanos e até do solo, que contém certas quantidades de água e é um processo lento e mais intenso nas horas quentes do dia. Como consequência disso, gente, o ar normalmente é mais úmido em regiões próximas a rios, lagos, em matas fechadas, no litoral, sobre os oceanos. É mais úmido, não é isso? Então, há uma quantidade máxima de vapor de água observada em mistura de gases que constitui o ar. Se consideramos um volume de 100 litros, por exemplo, de ar, a 25 graus, essa quantidade máxima seria aproximadamente de 4 litros. Então, nessas condições, gente, o ar atinge, então, o máximo possível de umidade. Dizemos que o ar ele está saturado ou que a umidade é relativa a 100%. E aí eu trago para vocês essa figura, que vocês saberem dizer o nome disso aí. Olha só, gente, alguns materiais sólidos podem ter uma forma alterada quando ficam expostos ao nível de umidade alto, tá? Então, o fio de cabelo humano é um exemplo. Ele sofre um leve encolhimento quando a umidade diminui e se estica quando a umidade aumenta. Como assim? Vocês já perceberam assim os frisos, né? Meu é demais, né, Silvio? Então, essa propriedade do fio de cabelo pode ser utilizada para a construção de um higrômetro, que é essa figura que eu trouxe para vocês. Higrômetro, vocês vão já entender, tá? É um instrumento, gente, que mede a umidade relativa do ar. Observe essa fotografia.
o fio do cabelo se encolhe ou se distende, acionando uma alavanca presa a um ponteiro, que marca em uma escala de nível a umidade do ar. E aí, gente, o higrômetro, ele foi feito com fio de cabelo, ele não apresenta, contudo, resultados muito precisos, mas é através da observação, através da ciência que a gente consegue chegar a alguns resultados, não é isso? Então, há poucos instrumentos mais apurados que são usados por meteorologistas, óbvio, né? Até nos dias de hoje. Profissionais que estudam o clima fazem previsões. E aí eu pergunto para vocês já ouviram falar em chuva de pedra? Chuva de pedra, professora? Há quem diga que a chuva de pedra também é conhecida pelos cientistas como granizo, gente. Cai de vez em quando, vindo de nuvens altas e cinzentas, tá? É uma precipitação, ou seja, chuva, acompanhada de pedaços de gelo. Por isso que o pessoal chama de chuva de pedra, porque também, né, vem do gelo lá de cima, com certeza parece uma pedra caindo. Então, no Brasil, pessoal, o tamanho desses pequenos blocos de gelo varia entre 1,5 centímetro a 2, tá bom? De diâmetro. E outra coisa, em alguns casos podem ser maiores, óbvio. Em algumas partes do mundo já foram registrados granizos do tamanho de uma laranja, ou seja, uma pedra enorme, né? Dentro de uma nuvem grande elevada de altitude, gotas de água podem ser carregadas para cima por correntes de ar quente. Então, gente, no topo da nuvem, a temperatura é mais baixa, é por isso que acontece essa situação, né? E as gotas de água se atraem e congelam, formando pedaços cada vez maiores, né? E são arrastadas pelas correntes quentes e essas pedras de gelo caem em direção ao sol. Eu só não quero estar debaixo. E aí, gente, quando esses blocos de gelo são pequenos, muitas vezes derretem, né? Formando-se o quê? Óbvio, né, gente? Água líquida antes de atingir a superfície. Quando são maiores, já sabe o que acontece. Eles chegam ao solo da superfície. É chamado o quê? Granizo. Não esquece esse nome? Então, nas regiões frias da Terra, quando a temperatura atmosférica está abaixo de zero, ocorrem as chamadas nevadas, ou seja, quedas de neve. As gotículas de água vão sofrendo congelamento dentro das nuvens, formando pequenos cristais de gelo que se unem, delicados blocos de neve, né? Então, aquela neve ali é boa, mas o granizo em si... Então, gente, a neve é diferente do gelo, que forma pedras, os blocos pesados. Lembre-se disso. Então, ao serem atingidos pela luz, os cristais de neve refletem luz branca. E é por isso que enxergamos a neve dessa cor. No Brasil, a queda de neve pode ocorrer apenas em algumas regiões do sul, gente, em períodos específicos de frio intenso durante o inverno. E aí, relembrando das camadas da atmosfera, né? Vocês lembram que a superfície da Terra, o ar é mais denso, mais concentrado do que o restante da atmosfera, não é isso? Vocês lembram? Isso significa o quê, gente? Significa que há grande quantidade de gases, massa, né? Em determinado espaço chamado o quê? Volume. Então, podemos dizer, então, que junto à superfície terrestre, a concentração de gases que compõe o ar é o que, pessoal? É maior que a altitude mais elevada. Vixe, bagunçou. Calma aí, gente, olha só. À medida que se afasta da superfície da Terra, o ar, o que acontece com o ar? O ar se torna menos denso. Esse ar pouco denso é chamado de ar rarefeito, né? Então, a concentração do gás oxigênio, gente, torna-se mais baixa, assim como a concentração de outros gases que compõem o ar.
É por isso que a sobrevivência é difícil em locais de ar rarefeito, no topo de montanhas muito altas, né? Quando você não tem aquele preparo físico que vai subir uma montanha, o que é que vai acontecer? Lá em cima você vai ficar ofegante, vai buscar o ar e não está conseguindo. Então este ar está rarefeito, ele está menos do que a gente denso. E aí, gente, não é apenas a concentração dos gases que muda ao longo das camadas da atmosfera. Não, olha só, a temperatura também se modifica de acordo com a altitude. Na troposfera, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Por isso, pessoal, que em certas regiões do mundo, vemos a presença de neve no topo dos picos muito elevados. Né? Você vai olhar para aqueles picos, aquelas montanhas, lá no finalzinho tá branco, não é isso? Então, mesmo fora da época do inverno, você vê. A base desses montes pode até mesmo não ter neve, mas ela está presente lá no topo. A base não tem, mas no topo está. E aí eu trago essa imagem, né, para vocês. Está vendo ali, ó, os topos lá em cima, branquinho? Então é neve. E aí, olha, isso aí é um Monte Everest muito conhecido pelas pessoas. E os alpinistas, né, à medida que sobem para chegar ao topo, ficam submetidos a um frio intenso, gente. E o ar mais rarefeito. Lembra que eu falei? Quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar. Então, com menor teor de gás oxigênio. Lá está muito difícil de respirar. Por isso, gente, que eles utilizam, além das roupas adequadas para o clima, muitos deles utilizam cilindros de ar comprimido para poder respirar. Olha só, gente, a redução de teor de gás oxigênio na atmosfera, com o aumento da altitude, exige que os aviões a jatos, né, como por exemplo, que atingem a altitude em que o ser humano não conseguiria respirar. Eles possuem, gente, equipamentos que mantêm o ar no interior da aeronave, né, em condições semelhantes às próximas da superfície da Terra. Então é por isso que lá dentro eles conseguem respirar. Algo similar ocorre também dentro das naves, né, e estações espaciais. Elas são equipadas, pessoal, com tanques de ar e um sistema de ventilação para que os astronautas possam respirar normalmente dentro delas, tá? Então, na Lua e no espaço não existe ar, pelo amor de Deus, não existe. Então, para respirar, o que é que vai acontecer? Os astronautas em missão espacial utilizam equipamentos especiais. Então, quando saem da nave ou da estação espacial, como por exemplo, eles usam roupa especial, que entre outros equipamentos contém tanques portáteis, né, cheios de ar sob pressão. Por isso que eles conseguem respirar. E aí eu trago uma curiosidade para vocês. Na verdade, é uma informação. Vocês conhecem o mal da montanha? Alguém já ouviu falar? Olha só, como devemos prevenir e tratar a temida doença da altitude, né? O mal da montanha, gente, é o quê? É uma doença da altitude. Peraí, professora, calma. Olha só, gente. A doença da altitude elevada é conhecida como mal da montanha. É isso mesmo. É um distúrbio, pessoal, causado pela falta de oxigênio em altitudes elevadas. Né? Então, a pessoa pode sim passar mal lá em cima, no topo, né? Então, o distúrbio pode ter várias formas. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e menos moléculas de oxigênio estão disponíveis no ar mais rarefeito, como eu já havia explicado. Essa diminuição, pessoal, afeta o corpo de muitas maneiras. A frequência e a profundidade da respiração aumenta, então alterando o equilíbrio entre gases nos pulmões e no sangue, elevando a alcalinidade do sangue e alterando, gente, a distribuição de sais como potássio e sódio nas células. Isso
mesmo. E aí, como consequência, a água ela é distribuída de modo diferente entre sangues e tecidos, né? Há pessoas que ficam ao extremo, né? Congelam. Pesquisem mais sobre o mal da montanha que vocês vão ver muitas curiosidades. E aí, como a gente pode notar, que há diferenças na composição de gases na atmosfera e na temperatura em relação à altitude, não é isso? Então, gente, assim, os cientistas dividiram a atmosfera em camadas. Vocês lembram? Essas camadas recebem nome de acordo com a variação de temperaturas. Só relembrando aqui para vocês não esquecerem. E outras características do ar, que vão se alterando lentamente à medida que aumenta a altitude. Não existe limites, pessoal, precisos entre as camadas. Elas formam convencionadas apenas, elas foram, para facilitar o estudo da atmosfera. Por isso que elas foram divididas, no esquema a seguir. Que a divisão dessas camadas, elas apresentam não certamente a única classificação possível, pois outras características do ar podem ser usadas como critério, gente, para estabelecer e nomear essas camadas. Ou seja, a classificação que estamos estudando utiliza como nome principal de critério a variação da temperatura atmosfera. Acompanhe aí para vocês verem aqui o conteúdo. E aí vocês têm que ver o quê? Que das principais camadas da atmosfera, a gente lembra quem era? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, não é isso? E essa linhazinha vermelha aí subindo nessa figura, gente, indica o quê? Variações de temperaturas. Isso mesmo, ao longo das camadas atmosféricas. Então, essas variações para a esquerda indicam queda de temperatura, tá bom? E para a direita indica o aumento da temperatura. Chegamos ao final do nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pega o seu livro, dá uma lida nas imagens, nos textos para tirar mais esclarecimento. Mas estou aqui. Se você gostou do conteúdo, dá aí um ok, um like, faz um comentário sobre esta aula e vamos até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo da professora Veridiana.